Olá pessoal, bem-vindos ao Pitadas de Sales. Meu nome é Luiz Sales e hoje eu vou fazer uma receita para vocês que me lembra muito a minha infância, o pão de cará. As padarias de Santos, além da média, que aqui é o pão francês, tem o pão de cará, que eu não sei se tem cará ou não, mas é o pão doce que a gente tem aqui, o pão de leite que tem em São Paulo. Então o pão de cará, ele é muito parecido com o pão de mandioquinha, porque é feito com uma outra raiz, o cará. E vocês vão ver aqui os ingredientes e a quantidade de cada um deles. É uma delícia. Vocês vão fazer, vão adorar. Os ingredientes da receita de hoje são óleo, farinha de trigo, açúcar, leite, manteiga culinária, fermento biológico fresco e ovos. Agora, e o cará, obviamente. Vou mostrar para vocês a quantidade de cada um deles. Bom, vamos aos ingredientes. A gente vai precisar de meio quilo de cará. O cará já está cozido, então agora eu só vou precisar amassar ele com garfo. Então, meio quilo, aproveita enquanto ele ainda está quente para ficar mais fácil de amassar. 3 ovos. A gente vai precisar de uma xícara de açúcar, uma xícara de óleo, uma colher de sopa de manteiga, 1 quilo de farinha de trigo, uma xícara de leite morno, tem que ser morno para quando você for dissolver o fermento, e 75 gramas de fermento, que são 5 tabletinhas de 15 gramas. Vamos ao preparo. Bom, a gente já colocou aqui no liquidificador o óleo, os ovos, a manteiga, o leite. Vamos acrescentar também o cará já amassado. E o ideal, e é por isso que eu estou filmando essa parte, o ideal é que se dissolva bem o fermento no açúcar, porque se você colocar o fermento do jeito que ele está aqui, o açúcar também do jeito que ele está aqui, eles não vão se misturar tão bem na massa. E existe uma reação química bem interessante quando você mistura fermento fresco, fermento biológico fresco com açúcar, que é formar uma massa bem líquida, bem homogênea. Eu vou mostrar para vocês, olha só como é que ela vai ficando. Você vê que o fermento ele vai dissolvendo e ele vai criando um líquido. E é esse líquido que é interessante. Então, à medida que a gente mistura, e essa reação ela só acontece fermento com açúcar. Você pode tentar fazer isso com a farinha, não vai acontecer, ou com sal, mas com açúcar, olha só que beleza. E é exatamente isso que eu quero. Outra dica importante é a gente deixar esfriar o nosso cará. Se você for fazer com mandioquinha, é a mesma coisa. Depois de você amassar o cará ou a mandioquinha, você deixa ele esfriar, porque se você pegar essa mistura ainda quente e colocar dentro do liquidificador onde tem ovos, você vai cozinhar os ovos e não vai ficar legal a massa. Bom, a massa já foi batida, como vocês podem ver aqui, ela fica bem densa. O cará ele é muito pesado. Com a mandioquinha ela não fica assim tão pesada, mas com o cará ela fica. Então agora a gente vai despejar isso aqui num recipiente e aí a gente vai adicionando farinha aos poucos para começar a formar a nossa massa. Então a gente já colocou aqui aquela mistura do liquidificador e a gente vai acrescentando farinha aos poucos e vai misturando, né? Vai chegar um momento que essa massa ela vai ficar bem consistente e aí não vai dar mais para misturar na colher. Então, quando essa etapa chegar, temos que colocar a mão na massa. Então aí vocês estão vendo que eu já coloquei aí metade da farinha, basicamente meio quilo de farinha já foi. E aí agora tá um pouco difícil fazer essa mistura usando só a colher. Então agora vem a parte gostosa de se fazer pão. E de se fazer qualquer tipo de massa, macarrão também é muito bom por conta disso. É hora da gente colocar a mão na massa. Então agora com 1 quilo de farinha já misturado, nós temos a massa pronta. Vocês podem ver, ela ficou bem consistente. E agora a gente vai abrir essa massa na mesa e vamos finalizar o nosso pãozinho. Agora a gente vai sovar bem essa massa. Vamos enfarinhar aqui a mesa. Aí a gente abre bem
a massa. Pega um pouco de farinha. Cobre ela. Enrola toda a massa. Aí faz isso quantas vezes for necessário para ficar uma massa bem macia. Abre de lado. Quando ela não estiver mais grudando na mão, você vê que ela ainda está grudando. Quando ela não estiver mais grudando na mão, significa que ela está num bom ponto. Bom, a nossa massa já está pronta. Vê, bem lisinha. A gente vai colocar aqui dentro de um recipiente. Vamos cobrir com um pano úmido. E vamos deixar descansando aqui por um período. Daqui a pouco a gente volta para ver como é que ela vai ficar. Bom, depois de 1 hora, olha como é que a massa ficou bonita. Bom, a gente vai... Olha, tá bem fofa também, ó. A gente vai cortar essa massa em 4. E aí vamos começar a trabalhar nos pãezinhos. Agora com 1/4 de massa, eu espalhei um pouco de farinha aqui na mesa. Isso é um ponto importante, a receita pede 1 kg de farinha, mas a gente acaba usando mais de 1 kg. 1 kg é mais para fazer a massa, mas sempre vai um pouquinho mais de farinha para você polvilhar na mesa, para você poder trabalhar a massa depois. E a mesma coisa com os ovos, a gente pede 3 ovos na receita, mas a gente acaba usando mais 2 ovos só para a gema do ovo, para poder pincelar depois o pãozinho em cima. Então, para cada pedacinho daquele de massa que eu cortei, eu vou abrir ele aqui na mesa. Pode ser em cima da farinha, para ele não grudar na mesa. Abro bem do outro lado. E é só enrolar. Enrola, 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 enrola. Quanto mais largo eu faço, mais grossinho ele fica. Tá? Então aqui está o pãozinho pronto. O segredo aqui é que a massa não fique tão fina. Se ela ficar fina vai ficar difícil de enrolar. E que ela também não fique muito larga. O ideal é que ela fique estreitinha e comprida. E dessa forma, quando você enrolar o pão, ele vai ficar numa altura legal. Fazer um pãozinho bacana e de um tamanho também bacana. Tá? Para pincelar os pães nós vamos precisar de 2 gemas de ovos. E aí, para quem gosta de cacarecos na cozinha, esse é um bom cacareco. É um separador, é um quebrador de ovos automático e que já separa a gema. Olha que beleza. O ovo já sai quebrado e a gema separada. Muito útil isso, né? O último passo agora é só pincelar os pãezinhos com a gema do ovo, para dar aquela capinha dourada por cima, característico do pão de cará. Mas já está na hora da gente levar isso ao forno. Então vamos lá. Nós já temos 2 bandejas no forno. Colocamos mais uma e vamos deixar aí por mais uma meia horinha. Então temos aí meia hora depois, forno a 180 graus. Os nossos pãezinhos já estão prontos. Vamos pegar um aqui. Olha como eles crescem. Vocês lembram de como ele estava antes de entrar? E agora? Ficou maravilhoso, né? Dá só uma olhada como ele está macio e quentinho. Isso aqui com uma manteiguinha agora vai muito bem. Bom apetite para vocês. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje.